CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, estamos começando o CBN Universidade deste sábado e o programa é comigo, Erivaldo Laurindo. Para você que está sintonizado na 103.5, a rádio que toca notícia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui você fica por dentro das principais informações da Universidade Estadual da Paraíba. Vamos saber o que é destaque hoje? O EPB adere ao SISU 2023 e deve ofertar mais de 6.000 vagas para novos alunos em diversos cursos de graduação. O professor Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, Estado Constitucional e Intervenção Militar. Clínica de Psicologia da UEPB oferece vários atendimentos para a população. O projeto Nas Asas da Leitura, do Departamento de Letras, promove sarau literário neste mês. Por aqui tem as dicas de português sem segredos para os estudantes que vão fazer o Enem neste domingo. Tem oportunidade de vagas para professor visitante no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da UEPB. Vamos conhecer também 2 projetos de extensão bem interessantes. O Horto na Escola, que leva a educação ambiental e arborização para vários espaços fora da UEPB, e o outro projeto, A Água na Escola, que orienta sobre a preservação dos recursos hídricos aqui no estado. E ainda, Bazar de Livros na UEPB tem garantido renda para alimentar animais de ruas aqui em Campina Grande. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. A gente já inicia com notícia boa para os estudantes que devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste domingo e no próximo, dia 20 de novembro. É que a Universidade Estadual da Paraíba aderiu ao SISU 2023 e deve ofertar um total de 6.288 vagas em todos os cursos de graduação oferecidos nos 8 campos da instituição, espalhados por toda a Paraíba. É muita vaga, não é mesmo, pessoal? A adesão foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros do CONCEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade. E na minuta de resolução que autoriza o procedimento, estão estabelecidos o quantitativo de vagas por curso, bem como o peso e as notas mínimas para os estudantes ingressarem na graduação pela UEPB, através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A novidade deste ano é que já ficou definido que as 2 próximas entradas nos semestres 2023.1 e 2023.2 serão através da média do SISU. Mais detalhes você confere no site da instituição, uepb.edu.br. Então, para você que pensa em ingressar em algum curso de graduação pela UEPB e vai fazer o SISU nos próximos domingos, essa é uma boa notícia. Nós desejamos boa prova para todos os candidatos. Esperamos por vocês. A Universidade Estadual da Paraíba está de portas abertas. Agora é hora de participação do professor Luciano Nascimento. Solta a vinheta. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia, ouvintes. O tema da coluna de hoje é de extrema relevância para a ideia do processo evolutivo civilizatório. Afinal de contas, falaremos sobre o modelo de Estado e sociedade no qual vivemos, denominado de constitucional, e sobre uma esquisita, estranha, paradoxal requisição de intervenção militar na realidade sociológica, política e jurídica da República Federativa do Brasil. Portanto, ouvintes, a ideia é crucial. No último dia 30 de outubro,
tivemos as eleições para presidente da República e, em alguns estados, para o chefe do executivo, portanto, para governadores. E após a proclamação do resultado das urnas pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo TSE, eclodiu no país, em determinadas regiões do país, mais especificamente no sul e sudeste do país, mas também no centro-oeste e em poucas localidades do nordeste do Brasil, manifestantes às vias públicas, as BRs, as estradas nacionais, as estradas estaduais e vias públicas nas cidades, ora em determinado momento pequenas reuniões, ora em determinado momento reuniões significativas, como por exemplo aquela dos caminhoneiros ou de grupos de caminhoneiros no sul do país, em estados como Santa Catarina, um movimento que apresenta uma requisição, a manifestação em frente a quartéis do Exército e nessas localidades, nessas geografias mencionadas, de um pedido de intervenção militar, ou seja, não reconhecendo parte essa, digamos assim, da população, o resultado das urnas, proclamado oficialmente, portanto, do ponto de vista jurídico-político, pelo órgão que é legitimado para a condução de todo o processo eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Ora, qual foi a última vez que nós vimos um questionamento do resultado de uma eleição neste país? A última vez foi em 2014, em que o derrotado nas eleições não admitiu o resultado e, portanto, construiu uma política no âmbito do Congresso Nacional de inviabilidade da governança por parte daquela que havia vencido o pleito, a então presidente Dilma Rousseff. Ora, mas nós vivemos num Estado constitucional de direito. A Constituição assim determina. Não há nenhuma acusação de fraude, não há nenhuma acusação de malversação por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Então, por que essas requisições de intervenção militar na vigência de um Estado constitucional de direito? Ora, o que é esse Estado constitucional de direito que essas pessoas querem uma ruptura com ele? Ora, quando falamos de Estado constitucional de direito, estamos falando de uma sociedade e de um sistema político organizados à luz de uma Constituição do Estado. Estamos falando, portanto, da supremacia da Constituição Federal, no nosso caso, aquela promulgada em 5 de outubro de 1988. Quando falamos de um Estado constitucional de direito, nós estamos falando da sociologia, da política e do direito como o pluralismo de uma nação reconhecido na sua diversidade. Ou seja, quando nós estamos falando do Estado constitucional de direito, nós estamos falando da Constituição como a principal fonte do direito, para além da integração de ordenamentos jurídicos internos, das leis infraconstitucionais, dos decretos, das decisões judiciais dos tribunais, etc. Mas também estamos falando do ponto de vista externo e não apenas interno, com a vigência no direito constitucional interno dos tratados internacionais, como, por exemplo, os tratados de proteção e defesa dos direitos humanos, internalizados ao Estado constitucional pelo parágrafo 2º ou 3º da Constituição Federal, ou por ambos, a partir da emenda constitucional 45 do ano de 2004. Quando nós estamos falando de Estado constitucional de direito, nós estamos falando da fortaleza das suas instituições políticas e jurídicas na ideia da efetividade da segurança jurídico-política de um país, exercida pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e pelos tribunais. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do paradigma do Estado constitucional de direito. Mas aí aparecem grupos não contentes com um resultado que foi um resultado livre, voluntário, justo e efetivo do ponto de vista da funcional operacionalidade do sistema jurídico-político de uma nação. E aí aparecem esses grupos requerendo uma intervenção militar. A pergunta é: a Constituição do Estado permite uma intervenção militar à luz de uma derrota eleitoral? Não me parece algo racional. Não me parece algo factível à luz da Constituição de 1988. Mas então o que é essa intervenção militar que esses grupos requerem? Como, por exemplo, aqui em Campina Grande, uma manifestação a ponto de fechar a entrada da cidade
impedindo, inclusive, e não nos esqueçamos, impedindo o direito constitucional de ir e vir de todo e qualquer cidadão ou cidadã. Não nos esqueçamos da pandemia. O que era que esses grupos requeriam na pandemia? Eu tenho um direito constitucional de ir e vir, mesmo em um estado de pandemia em que o ir e vir poderia ocasionar todo um alastramento de contaminação de toda a cidade. Agora essas pessoas impedem o direito de ir e vir de outras pessoas. Mas o que é essa intervenção militar? Diz a Constituição, né? E diz a memória do direito. Podemos falar de intervenção militar sobre uma previsão em situação de conflito armado, ou seja, de guerra. Ou seja, quando o Estado, quando a nação está sob a ameaça de invasão do seu território, então nós podemos falar de uma intervenção militar. Em vez do Estado, por exemplo, a República Federativa do Brasil, à luz de uma iminente ameaça de invasão ao seu território, em vez do presidente da República decretar guerra a esses que querem invadir o território, o governo autoriza as Forças Armadas a repelir esta ameaça do território nacional, em vez de declarar guerra a essa ameaça externa. Isso é uma intervenção militar. Do ponto de vista da memória do direito, do ponto de vista da memória jurídico-política, do saber e do conhecimento sobre a ideia de sociedade, de Estado, de política, de direito. Ora, mas esses grupos dizem, não, o artigo 142 da Constituição de 88 autoriza essa intervenção. Qual o artigo 142? Que interpretação é essa do artigo 142? Ora, o artigo 142 estabelece que haverá uma restauração da ordem quando assim exigir, destinada à defesa da pátria. A defesa da pátria à luz de uma ameaça externa do território nacional. Intervenção militar não existe à luz da Constituição e nem tampouco do artigo 142 especificamente quando há um conflito entre os poderes. Como nós assistimos, por exemplo, na pandemia, um conflito de observações, um conflito de interpretações entre o poder executivo, o legislativo e o judiciário, a ponto de termos, inclusive, uma CPI no Congresso Nacional para investigar a não compra de vacinas pelo Poder Executivo, que era um ato de obrigação por lei do Poder Executivo. Ora, restaurar a ordem por intervenção militar só no caso de uma ameaça externa à nação brasileira, ao território nacional. Aí sim, as Forças Armadas, interpretadas no artigo 142 como o Exército, a Marinha, a Polícia Federal, a PRF, a PM, a Polícia Civil, etc., etc., podem, a requisição do chefe do Executivo, restaurar a ordem em defesa da pátria. Ora, quem é que está ameaçando a pátria? Qual é a ameaça que a República Federativa do Brasil está sofrendo? Ora, o resultado de uma eleição livre, justa, limpa, isso não é ameaça à pátria. Esses mesmos que estão protestando por uma intervenção militar, não protestaram por essa intervenção militar contra a fome, por exemplo, quando o próprio governo federal afirma que há 33 milhões de pessoas nesse país que todos os dias não têm o que comer. Esse pessoal não protestou por uma intervenção militar com o aumento da miséria escancarada neste país. Esse pessoal não protestou por uma intervenção armada quando o governo federal, de forma dolosa, não quis comprar as vacinas para imunizar a população brasileira e nós chegamos a quase 700 mil pessoas mortas em função da Covid e ausência de política pública como a vacinação e outras desse governo. Essas pessoas não requereram a intervenção armada, mas por causa do resultado de uma eleição limpa, justa e livre, querem uma intervenção armada na qual não há fundamentação. E há ainda pessoas que requerem uma intervenção militar constitucional. Isso não existe em nenhuma constituição do planeta. Essa linguagem não tem racionalidade alguma. É inacreditável o que estamos assistindo nesse país em termos de produção linguística e comunicativa, de requisição, de intervenção, sem nenhuma motivação, sem nenhum fundamento na Constituição do Estado. Obrigado, professor Luciano. E semana que vem tem mais Direito e Cidadania aqui no CBN Universidade.
E vamos fazer a nossa primeira pausa no programa de hoje. Depois do intervalo, a gente traz uma programação bem legal para você participar. E ainda vamos conhecer quais são os serviços oferecidos pela Clínica de Psicologia da UEPB. Fique sintonizado aqui na 103.5. A gente volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o nosso programa nesta manhã de sábado, aqui na CBN Campina, a rádio que toca notícia. E para você que gosta de literatura, tem uma informação bem bacana. O projeto Nas Asas da Leitura vai realizar um sarau literário no fim deste mês na Central de Integração Acadêmica Paulo Freire, no Campus 1, aqui em Campina Grande. O evento, marcado para o dia 30 de novembro, é aberto ao público e tem o objetivo de promover inclusão social através da leitura e, assim, despertar o prazer pela escola. Esse é um momento tradicional promovido pelo Departamento de Letras e Artes da UEPB, que não pôde ser realizado presencialmente durante o período crítico da pandemia, mas que agora volta de forma presencial mais uma vez. Desde já, sintam-se todos convidados para participar do Sarau Literário, projeto Nas Asas da Leitura. E a informação agora é sobre um serviço muito importante oferecido pela Universidade Estadual da Paraíba para toda a comunidade. Na Clínica Escola de Psicologia são realizados vários atendimentos e o espaço é porta aberta para a escuta psicológica. Quer saber como ter acesso? Pois se liga aí na reportagem de Maria Eduarda Xavier. A Clínica Escola de Psicologia da Universidade Estadual da Paraíba oferece à comunidade serviços gratuitos de atendimento psicológico. Você pode ser acompanhado pelo serviço em diversas modalidades: o plantão de escuta psicológica, a psicoterapia individual, a avaliação psicológica, a orientação vocacional e os grupos terapêuticos. A coordenadora Jailma Souto explica que o atendimento é a partir de demanda da comunidade. Ela atende por livre demanda, ela tem um plantão de escuta das 8 às 12, das 13 às 17 diariamente. Ao chegar para a escuta, um estagiário do P9 ou do P10 acolhe e dessa escuta o usuário decide se ele quer fazer a triagem para ter o acompanhamento psicológico sistemático. A partir da triagem feita, há uma seleção pela urgência da demanda, assim como pela fila de espera. A clínica atende crianças, adolescentes, independente e adultos independente da idade, diariamente, por livre demanda. As atividades são conduzidas por estagiários, com a supervisão dos professores do Departamento de Psicologia. A atuação na clínica escola é obrigatória para estudantes que estão nos últimos períodos da graduação em Psicologia. Os atendimentos são de graça e o sigilo é garantido. Micaela Alexandre está no 10º período do curso e atua nos projetos da Clínica Escola de Psicologia. As experiências que eu tive aqui na clínica, na graduação, estão formando o meu eu profissional, né? Conhecer o ser humano, conhecer as esferas que constituem ele, faz com que a gente perceba, mude o olhar da percepção do comportamento humano e também entenda o que constitui, né, essa personalidade. Então, sim, eu estou me tornando uma profissional graças à clínica muito mais consciente, coerente com as necessidades. Os estudantes de psicologia atuam nos últimos 2 períodos do curso. Tamires Falcão e Miriam Reinaldo já estão concluindo esta fase de muitos aprendizados. Isso é aqui que a gente tem realmente contato com todo o aspecto prático realmente de atendimento clínico, de realmente pegar tudo isso que nos foi ofertado, né, todo esse financiamento da graduação que nos foi ofertado para devolver às pessoas, tanto para exercer realmente essa prática, né, inverter tudo isso que foi estudado para a prática, como também para a gente saber como é que a gente vai gerenciar realmente esses atendimentos ao sair daqui. Questão de documentação, de curso, de supervisão, tudo isso é algo que a gente só tem mesmo quando ingressa aqui na clínica. Diante de toda essa experiência que nós temos e que eu tive na clínica, nós temos contato com diversas pessoas, com diversos usuários e foi possível atender a todas essas demandas e diante de todas essas demandas eu pude ter um arcabouço de
diante de todas essas experiências e que eu posso levar para a minha vida profissional. E tudo isso foi muito importante para a minha formação. Além de oferecer formação de qualidade para os futuros psicólogos, a Clínica Escola também contribui com a alta demanda daqueles que precisam de ajuda psicológica. A estrutura da clínica, dentro do prédio de psicologia, no Campus 1 em Bodocongó, conta com 10 consultórios no total, divididos entre ambientes de atendimento adulto e infantil. Além das salas de plantão de escuta e das salas de atendimento em grupo, o prédio tem uma sala lúdica para o acolhimento das crianças. Há também um espaço para o atendimento virtual, que permanece ativo atualmente, como explica a coordenadora Jailma Souto. Nós ainda seguimos com esses atendimentos virtuais que começaram na pandemia. Para você ter noção, tão logo o Conselho autorizou, né, o atendimento online, nós abrimos por 3 turnos inscrições. Tivemos 498 inscritos, 333 colocando, sim, meu caso é urgente, corro risco de vida. Então, essa demanda escrita na pandemia, ela já foi, né, recebida. E como voltamos no presencial, nós damos atendimento online, temos uma sala para isso. Quando há uma necessidade, até pelas próprias possibilidades econômicas da pessoa, e temos esse serviço também, que começou com a pandemia e que veio para ficar no sentido híbrido. Para chegar até a clínica, os interessados devem se dirigir ao Campus 1 da UEPB, no bairro de Bodocongó. A Clínica Escola está situada no primeiro andar do prédio de psicologia da universidade. É necessário apresentar um documento com foto na hora do cadastro para atendimento. No caso de escuta psicológica, não há necessidade de agendamento. O atendimento é imediato e completamente gratuito no sistema de plantão feito pelos futuros psicólogos. O horário de funcionamento da clínica se estende das 7 às 17 horas. Maria Eduarda Xavier, para o CBN Universidade. Obrigado, Eduarda. E para outras informações, o telefone de contato da Clínica Escola de Psicologia da UEPB é o número 3315-3477. Vou repetir mais uma vez, tá? 3315-3477. Agora é hora do nosso quadro de português com Denis Medeiros. E a participação dele neste sábado é especial para você que vai fazer o Enem neste domingo. Além dos questionários, os candidatos terão que fazer a redação e é um desafio. Então, se liga aí nas dicas do professor Denis Medeiros. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer algumas dicas para aqueles que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e que precisarão escrever um texto dissertativo e argumentativo baseado nas 5 competências exigidas pela prova. Inicialmente, eu gosto de lembrar a diferença entre assunto e tema. Assunto, pela própria extensão da palavra, é algo maior, mais abrangente, já o tema é algo mais pontual, mais específico. Então, aquele tema de 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, o assunto era a violência contra a mulher, mas o tema era a questão da persistência. Então é preciso ter muita atenção para não desviar o caminho. A primeira competência tem a ver com a norma culta, então cuidado com os desvios de ortografia, pontuação, concordância, regências verbal e nominal, acentuação. Se vai fazer alguma inversão na oração, faça bem feita, prestando atenção no complemento, no uso da vírgula. Nada de palavras muito rebuscadas, se esse não é o perfil do seu texto, né? Porque pode evidenciar uma disparidade com o resto da sua escrita e até perder no uso destas. Em relação à competência 2, eu chamo a atenção para o uso das palavras-chave e retomadas delas ao longo do texto. Isso ajuda demais a você não fugir do que está sendo pedido. É preciso interpretar bem o que o tema sugere, assim como é necessário, é básico saber as características do gênero dissertativo argumentativo. Além disso, é importante ter repertório pertinente e direcionado ao tema para complementar as informações, o direcionamento que os textos motivadores dão. Eles não estão ali por acaso e é preciso acreditar também no seu potencial, na sua capacidade de trazer repertórios variados, diferenciados e que tenham a ver com a temática abordada, né? Que não esteja limitado a um só tipo de repertório,
com a ideia que ele servirá para tudo, para todos os temas. A gente consegue identificar isso de longe e não fica tão legal no texto. Na competência 3, é preciso mostrar a sua capacidade de estruturar um texto com lógica, coerência, utilizando bem o repertório, argumentando com sentido e sem superficialidade. É o projeto de texto. Eu costumo dizer que o menos é mais, então pontue menos e aprofunde mais o seu ponto de vista. Já a competência 4, eu sempre digo que assim como todo texto tem ou deveria ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, cada parágrafo também deve ter esses elementos. Isso vai ser demarcado por conectivos, elementos de coesão, que vão mostrar uma construção com sentido e com a ordem do seu raciocínio. Nada de decorar elementos coesivos, conectivos e sempre utilizar naquele momento do texto. Analise a oração anterior e saiba qual é a palavra mais adequada para fazer a relação de uma oração com a outra. Nem sempre vai ser a mesma. E por fim, a competência 5, que é para trazer uma intervenção sobre as problemáticas que foram apresentadas no desenvolvimento. E aí eu preciso responder quem é que vai fazer aquilo, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer, um detalhamento também é importante e com coerência, que o meu texto deve ter, cuidado para não resolver algo que eu não problematizei. Isso é muito recorrente em alguns textos. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida que tiver em relação à construção do texto do Enem, manda lá no meu Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's, manda para a CBN, a gente vai responder com a maior alegria, ok? Bom fim de semana e vamos em frente. Obrigado, professor Denis, e boa sorte para todos os estudantes que vão fazer o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Fique sintonizado aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Voltamos já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o programa CBN Universidade deste sábado. E para você que está sintonizando neste momento na 103.5, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui você tem informações sobre a Universidade Estadual da Paraíba. Vamos falar agora sobre oportunidade para professor visitante pela UEPB. 3 vagas estão sendo oferecidas para o programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas. As inscrições estão abertas até o dia 20 deste mês e devem ser feitas pelo e-mail ppgcf@setor.epb.edu.br. Anota aí, ppgcf@setor.epb.edu.br. O programa atua nas áreas de farmacologia experimental, tecnologia farmacêutica e controle de qualidade de medicamentos e ainda química de produtos naturais. Os candidatos devem ter título de doutor e serão avaliados em 2 etapas. A primeira é a prova de títulos e na segunda etapa serão observados os planos de trabalho de cada professor visitante, de acordo com o edital. A remuneração prevista para o professor visitante é superior a R$11 mil. É uma ótima oportunidade, hein? Agora nós mudamos de assunto para falar sobre um projeto ligado ao meio ambiente, que é desenvolvido por alunos da UEPB. A iniciativa prevê benefícios para a comunidade local, através de educação ambiental e arborização de vários espaços. O projeto vai até as escolas da cidade com uma proposta bem inclusiva. E quem traz as informações é a nossa repórter Litália Barros. Vamos saber como funciona. Cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade de todos e nunca é cedo demais para que a conscientização comece. O programa Adote uma Árvore da UEPB é pioneiro no rumo da educação ambiental. A partir desse programa, outros projetos foram criados, a exemplo do Arborização e Educação Ambiental, como explica a professora Sandra Maria Silva, coordenadora do projeto. Visa ampliar os conhecimentos e levar esse conhecimento às escolas públicas aqui do município de Campina Grande. Então, nosso objetivo é compartilhar o conhecimento para que a comunidade
né, de uma forma geral, possa se sensibilizar para a preservação das árvores, porque a gente só pode cuidar, preservar daquilo que a gente conhece. Então, essa é a principal meta, de levar esse conhecimento da preservação das árvores, porque a arborização é de fundamental importância para o equilíbrio do meio ambiente. E para isso nós temos os alunos que estão envolvidos no projeto, têm como meta, né, essa ação de preservar o meio ambiente. E dentre outras melhorias que esse projeto visa para a comunidade como um todo, seja a comunidade acadêmica, que envolve professores, alunos, técnicos, como também a sociedade de uma forma geral. O projeto começa no Jardim Botânico da UEPB, no Campus 1, em Bodocongó. Nesta etapa é realizada a preparação das mudas. Cuidado com o solo é de grande importância para garantir resultados positivos. Aqui são cultivadas cerca de 87 espécies de plantas. A extensionista Maria Jéssica Bezerra fala sobre o passo a passo para que as plantas cresçam de forma saudável. Aqui no jardim a gente trabalha a replicagem das mudas e a manutenção do horto medicinal, que faz parte de outro projeto. Lá na sementeira é feita a semeadura, depois do tempo de germinação, que vai variar de acordo com a espécie, a gente retira quando ela está no ponto bem desenvolvido, retira e traz para aqui para essa parte. E passa para os saquinhos, que já vai conter o substrato e o adubo necessário para as plantinhas. Daqui, as que precisam ser podadas, quando elas passam do ponto já de ser feito o transplante, a gente poda elas, a gente com o tempo leva para lá, para ficar lá aguardando, para ficar armazenada, para aguardar a distribuição. O projeto vai além dos muros da universidade, levando ações para escolas municipais, ensinando a crianças e jovens como cuidar do meio ambiente, garantindo um futuro melhor para todos. Um dos motivos que levou Raniele Lima a fazer parte do projeto. O contato das crianças com o conhecimento, elas podem não saber, não identificar agora a importância, mas quando elas forem crescendo, já vai ter isso no inconsciente delas, que é importante cuidar do meio ambiente, é importante fazer, quando tiver um espacinho para eles cultivarem as próprias hortaliças, as próprias verduras em casa, todo com esse cuidado também do solo, cuidado com a contaminação, cuidado com o solo direitinho que a gente ensina eles lá na escola. A Escola Municipal Dr. Eupídio de Almeida, localizada no bairro da Ramadinha 2, incentiva os alunos na prática o que é visto na sala de aula. Eles são incentivados a levar para a vida as aprendizagens sobre o meio ambiente. O diretor da escola, Aloísio Marques, considera essencial a presença do projeto no espaço escolar. O projeto ambiental da escola, assim como tantos outros, vem somar no sentido de você ter um ambiente na medida em que as aulas teóricas são desenvolvidas na sala de aula, sobretudo através da professora Cristiane, que é a professora de ciência, vai encontrar um ambiente que possa também desenvolver essas atividades na prática, né? Além de incentivar a comunidade escolar a conservar e preservar o meio ambiente tão destruído pela humanidade. Quando a gente abraça o projeto vindo da UEPB, sobretudo, né, a gente procura, quando a equipe chega na escola, a gente procura dividir, né, as equipes de modo que venha atender uma turma, 2 turmas ou até mais, de acordo com o desenrolar das atividades pedagógicas da escola, para que não atrapalhe, né, as outras atividades corriqueiras, né? Desse modo, devido à importância que o projeto traz para nós, é que a gente não pode descartar ou achar que vai atrapalhar as atividades. Ao contrário, só vem engrandecer e somar ao trabalho realizado na escola. Na escola, parte das ações acontece no ambiente reservado para a horta, onde extensionistas, professores e alunos colocam em prática os conhecimentos. Cristiane Barbosa é professora de biologia e usa esse espaço como recurso para suas aulas. A gente preparou o solo antes de fazer, na verdade, o plantio, certo? E interessante, do mesmo jeito que o aluno tem conhecimento que ele possa trazer de casa, que ele já tenha aprendido com as avós ou com os pais, que faz parte da cultura, né? Traz para aqui para a escola e do mesmo jeito, o que eles aprendem aqui, eles poderem aplicar em casa,
que eles possam entender também o seguinte, que o solo, se a gente não for renovando, ele vai ficando pobre em quê? Em nutrientes. Aí a gente precisa repor esses nutrientes que foi retirado, tá certo? É interessante, né, que as meninas falaram muito da questão do composto orgânico, né, de trazer para cá casca de frutas, de trazer para cá a casca de ovo, de preparar o solo antes de fazer o plantio. Conhecer nosso bioma é o primeiro passo para entender a importância de cuidar do meio ambiente. Iniciativas como estas melhoram a qualidade de vida da comunidade e transformam o mundo, garantindo um lugar melhor para as futuras gerações. A coordenadora do projeto, Sandra Maria Silva, ressalta a importância dessa troca de conhecimento nas escolas. Quando a gente pega aquelas crianças, seja desde os pequenininhos, né, até ali pré-adolescentes, adolescentes, os jovens e a comunidade como um todo, a gente vai o quê? Vai multiplicar esses agentes, né? Então, quando você está na escola, passando aquela informação para o alunado e está todo mundo envolvido, quando a gente fala que nossos alunos, né, da Universidade Estadual da Paraíba, que eles estão envolvidos nas escolas e tem os professores lá do local, envolvidos não só da área de biologia, mas de todas as áreas, né, do conhecimento, automaticamente os alunos eles vão levar isso para suas casas, né? E os pais vão ver que os filhos estão envolvidos com essa questão. E aí fica mais fácil, né? Porque se a gente está passando para o filho essa importância de preservar, de cuidar, porque a árvore ela é importante para a vida do ser humano e do meio ambiente como um todo, né, preservando todos os ecossistemas, então ele vai passar automaticamente, numa linguagem mais, né, simples, ele vai passar isso para os seus pais. E aí a gente chama essa questão de os agentes multiplicadores, que todos nós podemos ser. Litália Barros para o CBN Universidade. Obrigado, Litália. E seguimos falando sobre questões relacionadas ao meio ambiente e com um outro exemplo de projeto de extensão. É o projeto A Água na Escola. A reportagem é de Brenda Maia. O Água na Escola é um projeto de extensão da Universidade Estadual da Paraíba, que visa orientar estudantes do ensino fundamental e médio sobre a prevenção do desperdício de água. A coordenadora do projeto, professora Márcia Isabel Cirne, explica como ele funciona. A gente visa fazer uma cooperação na área de educação ambiental com os alunos, funcionários, professores aí de escolas públicas do nosso estado, no que diz respeito à questão dos recursos hídricos, a boa utilização desses recursos, a preservação desses recursos. Abordamos a questão da poluição, de como evitar, de como minimizar a poluição desses recursos hídricos. A gente também aborda toda a questão da água, da sistemática da água no próprio planeta, o ciclo hidrológico, as principais fontes de contaminação, a rotina das pessoas no uso doméstico com a água, principais tipos de doenças que são de veiculação hídrica, de maneira que a gente visa propiciar informações tanto relevantes para o bem-estar da comunidade, né? A gente escolhe escolas públicas porque os próprios alunos são vetores de multiplicação. O projeto conta com a participação de estudantes dos cursos de Química Industrial e Licenciatura em Química da UEPB, com atenção voltada para a área da educação ambiental. Gabriela Vicente, aluna de Química Industrial, é bolsista do projeto. Ela falou sobre como é o trabalho dela junto à iniciativa. E minha experiência vem sendo enriquecedora, uma vez que tenho a oportunidade de trabalhar em grupo com pessoas de diversos semestres, né, e de outro curso, como licenciatura, para estar na elaboração de materiais voltados para ensino infantil e juvenil é bastante complexo. E por haver divergências, né, de pensamentos e divergências de convivências, acaba que a gente já tem uma experiência um pouquinho maior. E além do que, né, traz como benefício um autoconhecimento sobre a água, não só o que é água, mas sustentabilidade, fatores geográficos, tudo que está relacionado, tudo que está envolvido, química, biologia, entre outros, além de agregar na vivência entre diferentes pessoas e, claro, ter contato com a arte de ensinar a transmitir o conhecimento adquirido ao decorrer do projeto para diferentes pessoas, né, diferentes faixas etárias, tendo assim um grande enriquecimento pessoal
e também social, fora a questão ambiental. Você está mostrando um pouco sobre gestão ambiental, sobre conhecimento, educação ambiental. Agrega bastante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né, com toda essa questão de poluição, tanto de águas quanto do meio ambiente no geral. O projeto Água na Escola tem um perfil no Instagram, o @agua.na.escola, onde é possível encontrar diversas informações sobre as atividades realizadas. Brenda Maia para o CBN Universidade. Obrigado, Brenda. E vamos fazer nosso último intervalo neste sábado. Mas fique ligadinho aqui na 103.5, que no próximo bloco a gente fala sobre uma iniciativa voluntária que está vendendo livros com valores mais acessíveis para garantir alimentação para animais de rua. E ainda tem atleta paralímpico da UEPB premiado com medalha de ouro. Os detalhes você confere em instantes. Até já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade está de volta e agora apresentando uma iniciativa bem legal. É que uma professora tem realizado bazar de livros toda semana no Campus 1, aqui em Campina Grande. E o dinheiro arrecadado com a venda dos exemplares é usado para alimentar animais de rua. Quem conheceu de perto esse projeto foi a repórter Maria Beatriz Oliveira. Vamos ouvir na matéria. O abandono de animais nas ruas é uma questão que há muito tempo é debatida na sociedade. A Organização Mundial de Saúde estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, sendo 10 milhões de gatos e 20 de cachorros. Na Paraíba, a situação também é preocupante. De acordo com a estimativa da OMS, o estado tem mais de 80 mil animais em situação de rua. E esse cenário é fácil de ser constatado. Basta sair de casa e olhar as ruas. Os animais abandonados estão por toda parte. Na Universidade Estadual da Paraíba, que é pública, não é diferente. Quem frequenta a UEPB sabe que é comum ver inúmeros cachorros e gatos nas instalações da instituição. O que muita gente não sabe é que a alimentação desses animaizinhos vem de um projeto de extensão do curso de Biologia sob a coordenação da professora Thelma Dias. O Bazar de Livros ela começou como uma atividade, né, que eu iniciei diante de uma situação que a UEPB estava passando, de um número muito alto de animais doentes, de animais sem cuidados, sem tratos, né, que habitam a própria instituição. Então eu já fazia isso como protetora, né, eu sou protetora e eu já fazia isso pessoalmente. Outras pessoas também faziam isso pessoalmente, mas às vezes os problemas são tantos que a gente começa a investir muito, né, do nosso próprio bolso, e a gente estava diante de uma situação assim, o que fazer, né, para conseguir dinheiro, para dar conta desses animais, já que, na época, a UEPB não tinha uma política de bem-estar animal. Então, eu comecei a vender os meus livros para conseguir dinheiro, para castrar e para cuidar de animais, principalmente que estavam ali na área do CCBS e do CCT. A arrecadação, ela só serve para alimentar os animais da UEPB ou outros animais também? Não é só para os animais da UEPB. A ideia inicial foi aqui e a gente tenta ficar só aqui, mas a gente se depara com outras situações, muitas vezes ao redor, ou mesmo na cidade de Campina Grande, e a gente muitas vezes usa uma parte desse dinheiro para ajudar a castrar um animal de outro lugar. Mais do que prover alimentos e cuidados veterinários para os bichinhos, a professora ainda faz parte de um comitê que defende os direitos dos animais que vivem nas áreas da universidade. Eu sou vice-coordenadora dessa comissão. A coordenadora é a minha amiga Luciana Medeiros, que é técnica da Biblioteca CIA 2. A comissão ela tem essa função principalmente de conscientização, de educação, de mediação de conflitos, mas se a gente precisar, digamos assim, tomar uma atitude de denunciar, fazer algo nesse sentido, a gente também vai fazer. A comissão ela é formada por representantes de todos os 8 campi da UEPB. Tem pessoas de todos os 8 campos. Um representante de cada um dos campi, Patos, Lagoa Seca, João Pessoa, Guarabira, enfim, de todos. E aqui em Campina, por ser um campus que abriga um número maior de centros, a gente tem 4 representantes oficiais na comissão. Mas a gente está sempre procurando voluntários, pessoas que agreguem,
né? Porque o trabalho da comissão ele orienta, mas a gente precisa ter um envolvimento da comunidade universitária como um todo. Então a gente trabalha com o setor de segurança, a gente conversa e orienta o pessoal da limpeza. Então a gente conversa com os diretores de centros. Às vezes o problema é num centro porque alguém está se incomodando porque tem ali uma vasilhinha de comida. Então a gente vai lá e esclarece que isso é permitido e deve ser feito, porque a gente não pode privar os animais de alimentação, isso é maus tratos e é um crime. Então a gente atua dessas várias formas. Para os alunos da UEPB, o bazar é uma oportunidade de comprar livros por valores mais em conta e ainda colaborar com uma boa causa. É o caso de Vitor da Silva, estudante de jornalismo. Ele diz que gosta muito de ler e, vez por outra, aproveita para se presentear com um livro. É uma iniciativa muito legal em prol dos animais, né? A gente tem muita deficiência ainda de projetos sociais que atuem com a finalidade de ajudar os animais. Isso é muito legal do projeto, é um tema bastante interessante. Você gosta de ler? Já comprou algum livro aí no bazar? Hoje não, mas eu já comprei livro do bazar semana passada. Eu geralmente compro o livro quando tem aqui na UEPB. Eu gosto de ler, sim. Sem falar que, por ser um projeto de extensão, o bazar ainda permite que os alunos do curso de Biologia participem como extensionistas ou voluntários. É o caso de Mel Shirley Torres, estudante de Ciências Biológicas, que se apaixonou pelo projeto. A gente, no projeto, trabalha com animais, trabalha com o tratamento das doenças dos animais, como doenças parasitárias como doença do carrapato, doença como leishmaniose, essas coisas assim. Então, tem uma relação bem legal com o curso, fora a causa social que ele é. E o melhor é que todos podem colaborar, seja comprando livros ou doando para o projeto. Para doar livros é só entrar em contato com o Instagram do Bazar, que é o @Bazar de Livros da UEPB, e você pode combinar comigo a data de entrega, ou com Thelma, às vezes é ela que responde, quando é uma pessoa de outra cidade, de um lugar muito longe, a gente marca um ponto de encontro e caso seja muito difícil se encontrar, a gente pode ir até buscar as doações. E é sempre bom ter doações, porque é isso que movimenta o projeto. O projeto do Bazar mostra como pode ser simples fazer a diferença e como é fácil fazer a alegria dos bichinhos. Maria Beatriz Oliveira, para o CBN Universidade. Obrigado, Beatriz. Agora a gente se liga no Minuto Ambiental desta semana. Minuto Ambiental. Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um Minuto Ambiental. Meu nome é Thaleson Selton e o tema abordado hoje será a contaminação do solo. A contaminação do solo é causada pela presença de produtos químicos, xenobióticos ou por outras mudanças no ambiente natural do solo. Ela é geralmente causada por atividade industrial, produtos químicos agrícolas ou eliminação inadequada de resíduos. Os principais contaminantes do solo são metais pesados como chumbo ou mercúrio, pesticidas e outros poluentes orgânicos persistentes e produtos farmacêuticos como os antibióticos usados para o manejo de gado. Os contaminantes degradam os solos e, portanto, os seres humanos e a vida selvagem que vivem perto de antigas instalações industriais. Terras recuperadas estão em risco de exposição à contaminação se essas áreas não forem cuidadas e adequadamente descontaminadas. A contaminação do solo tem outras consequências, tais como contribuir para a mudança climática, perda de fertilidade do solo e os impactos na saúde humana. Meu nome é Thaleson Selton e este foi o Minuto Ambiental. É hora do esporte. E olha que tem notícia boa agora sobre o esporte da UEPB. É que novamente trouxemos medalhas para casa. Desta vez, o estudante do 8º período do curso de Educação Física, Caio Araújo da Silva, conquistou uma medalha de ouro na categoria J2, na modalidade judô, e ainda medalha de prata, de vice-campeão na categoria absoluta do Campeonato Paraibano Universitário Paralímpico. Caio faz parte do projeto de judô da UEPB e ele enviou um áudio para nossa equipe de produção falando sobre a experiência da competição e a esperança de representar o Brasil em uma Paralimpíada. Vamos ouvir o Caio. Foi a primeira vez que eu participei dessa Paralimpíada e pude me consagrar campeão brasileiro na minha categoria até 81 e vice-campeão absoluto. Eu já estava devendo essa medalha para a UEPB
pro judô UEPB e pro meu sensei, Ado Marcelo. Mas graças a Deus eu pude entrar no dojo e representar a Paraíba e a UEPB muito bem. É gratificante, é muito bom, um sentimento muito bom mesmo. Você poder colocar a sua instituição e o seu estado no primeiro lugar do pódio, isso realmente não tem preço. Não tem preço. Você sabe o dia a dia do atleta, você sabe o que você passa, a batida de peso. A gente planta para poder colher lá na frente. É isso que aconteceu. Realmente o sonho de todo atleta, independente da sua modalidade, é representar a seleção. É você chegar à seleção do seu país. Isso é algo muito difícil pela quantidade, pelo nível dos atletas que representam a seleção, mas não é impossível. É só você continuar treinando, se motivar, focar naquilo e seguir em frente. Nessa competição que a gente participou, quem estava presente lá era o presidente da Federação Paraibana, estava o técnico da seleção paralímpica. Ele estava lá, estava organizando um evento, estava observando todas as nossas lutas. Aí, se tiver alguma oportunidade, a gente vai saber mais para frente. E que seja sempre feita a vontade de Deus. Parabéns, Caio! O Campeonato Paraibano Universitário Paralímpico é uma etapa da competição nacional que tem por finalidade estimular a participação dos estudantes universitários com deficiência física, visual e intelectual em atividades esportivas de todas as instituições de ensino superior do país. Além das medalhas de Caio Araújo, recentemente a equipe UEPB Game de jogos eletrônicos foi a campeã da etapa presencial dos Jogos da Liga Estudantil Paraibana de e-Esportes. As disputas foram na capital do estado. E é assim, com essa boa notícia, que vou encerrando o CBN Universidade deste sábado. A apresentação foi comigo, Erivaldo Laurindo, com a produção e reportagens de Brenda Maia, João Cardoso, Litália Barros, Maria Beatriz Oliveira e Maria Eduarda. Edição de Isis Coelho e Luciele Lima. Finalização técnica de Apolo Ricarte e Estevão Barbosa. Direção-geral de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina e a Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A partir do meio-dia, o nosso programa vai estar disponível na íntegra no canal Rede UEPB no YouTube. Acesse lá, é bem prático. Semana que vem estamos de volta a partir das 9 horas da manhã. No próximo sábado, o CBN Universidade tem a apresentação de Litália Barros. Tchau, tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.